Ótimo. Agora, deixa eu ver se está gravando. Agora sim, está gravando. Beleza. E então, a Vanessa, a Sofia me falaram que vocês já estão trocando uma ideia, já está se dividindo em grupo. Então, Vanessa, acho que podemos abrir um wiki, né? Talvez na homepage do Moodle, para os grupos se colocarem. Lembre que eu não consigo ver os autores. O wiki é um espaço coletivo. Então, eu vi, por exemplo, alguns de vocês postaram alguma coisa sobre ideologia, sobre alienação, mas sem o nome. Então, vocês têm que colocar sem o nome antes dos textos, vocês botam no wiki, porque senão não fica, não dá para saber quem é que escreveu. Aí podemos abrir um wiki, né, Vanessa, e botar, cada grupo botar o grupo 1, os nomes dos membros e o tema, né? Que assim começamos a ver, né, e ajudar dando palpite. Pode deixar. Eu abro o wiki e aí o pessoal já vai fazendo, né, essa divisão. Inclusive, né, Yuri, aquilo que a gente tinha comentado, se alguém já tiver ideia, etc., eu estou pensando, eu e Sofia, a gente está se organizando para conversar com vocês nessa quinta. Parece que uma pessoa também deixou um recadinho aí no Teams, a Tatiana, perguntando sobre monitoria, então a gente já pode começar nessa quinta-feira, no horário da aula de vocês. Perfeito. Eu ia pedir só para quem tiver interesse me mandar um e-mail. Eu vou colocar aqui no chat de novo o meu e-mail para a gente organizar também, para não entrar todo mundo no mesmo horário, né? Só para a gente dar uma organizada de acordo com a demanda. Tudo bem? Podem, quem já está organizado em grupos podem conversar junto, né? O grupinho com você. E quem tem questões mais individuais, né? Dificuldades mais individuais, pode marcar. Aí é mais fácil atender todo mundo. Aí, qual é que é o lugar que tudo isso está acontecendo? Que a Laís pergunta. É tudo no Moodle, tá? No Moodle do curso, né? Pela minha UFMG, a gente está postando lá o PowerPoint de cada aula, PDF, na verdade. As tarefas de casa, digamos, né, para cada aula, quando tiverem, e os textos para ler da semana. No Moodle, estamos mantendo o curso no Moodle como normal. E aí, uma das opções que você tem no Moodle é abrir um wiki, que é diferente do fórum, mas é a mesma ideia. Ou seja, no fórum, eu boto um título do fórum e cada um de vocês dá uma respostinha, comenta, né? O wiki é mais útil para discussão coletiva, porque é tipo um site, tipo uma página branca, né? Igual a uma Wikipedia, né? Onde cada um bota o que quiser. A diferença é que no fórum, como que sua mensagem vem com o remetente. O wiki é uma página branca, como se fosse um mural nosso coletivo. Então, cada um, antes de escrever o que quer escrever, é bom que bote o nome, senão a gente não sabe quem que está falando, tá? Então, essa que é a ideia. Aqui no Teams, a gente só usa para dar aula e gravar as aulas. É o lugar onde a gente se encontra semanalmente, mas a pedido de vários alunos, a gente manteve igual tradicionalmente se faz, né, o curso no Moodle de vocês, tá? E esse que é o base. Então, acesse lá o Wiki para ver o que acontece. Algumas coisas a gente... Deixa eu vou compartilhar a tela, assim a gente passa o nosso Moodle, vocês vêem na hora. Peraí. Deixa eu ver como que faz. Onde que está o Moodle? Aqui. Vocês estão vendo o meu Moodle agora? Não. Não? Então não compartilhou. Peraí. Deixa eu tentar de novo. Compartilhou. Compartilhou? Sim, sim. Compartilhou. Agora tá vendo o Moodle? Sim. Então, beleza. Aí tá vendo, na cabecinha do Moodle, você vê a pasta com todos os textos da disciplina. Inclusive, vocês já podem folhear os próximos para ter uma ideia dos textos que vamos ler. Ainda não botei os complementares, mas aí, ao folhear o curso, vocês já podem ter ideia de que trabalho final, qual tema vocês gostam mais e tal. Vou voltar isso daqui a um minuto. E tem a apresentação do curso, o PDF da apresentação do curso. Aí vocês descem e nas semanas do curso, né, que obviamente começou em março, depois tem um pulão de semana até agosto, né, vocês vão ver aula por aula. Então, aula 1, com os comentários e as dúvidas sobre ideologia alemã. Aula 2, onde tem os dois wiki, tá vendo? Esse símbolozinho aqui é do wiki.
Essa aqui que é a ideia de um espaço colaborativo. Aí vocês abrem, por exemplo, o wiki sobre alienação e materialismo, e cada um de vocês podem escrever aqui o que quiser, tá vendo? Aí eu não sei, por exemplo, quem é que comentou que a alienação lembra aliens, né? E que está certíssimo, inclusive, depois eu vou voltar sobre isso. E faz uma pergunta, uma questão sobre materialismo histórico, uma colocação sobre materialismo histórico. Então é aqui que vocês vão postar as coisas. Então vocês acham na cabeceira do Moodle as coisas gerais, ou seja, todos os textos do curso inteiro, a apresentação do curso inteiro, e em cada semana o que vai rolar em cada semana, tá? Não tem ainda as próximas, pode falar. O Jordano comentou aqui no chat, e várias pessoas nessa atividade coletiva de ideologia e alienação e materialismo, as pessoas comentaram nos comentários, porque tem uma seção de comentários dentro do Wiki. Deixa eu ver então. Por isso que eu não estava achando todas as mensagens que a Sofia me mandou. A Sofia juntou, fez um mapa de tudo que vocês falaram, e não sei se compartilhou com vocês também, mas me passou, e é uma das coisas que eu queria ver hoje, na seção, comentários, tá? E aí vai por nome, né? Deixa eu ver. Perfeito. Beleza. Não tinha visto, não. Bacana essa imagem. Muito legal, mano. Perfeito. Muito legal. Muito legal. Yuri, quem não fez pode fazer ainda? Pode fazer ainda, sim. Estamos todo mundo aprendendo a se organizar nessa nova dinâmica. Então, nessas primeiras tarefas, você é bem elástico, tá? Pode ficar tranquilo. Vou fazer então, viu? Obrigado. Pode fazer ainda essa semana, sim. E aí eu vou completar a análise. Muito legal. Então, tanto como comentário quanto como pequenas dúvidas ou textos, vocês podem botar aqui, mas eu acho que na página geral também vocês podem editar, né? Então, vocês podem escolher onde. Deixa eu ver, visualizar. Eu mesmo estou aprendendo a usar o Wiki, porque normalmente eu não usava. Eu usava um outro sistema de produção colaborativa, mas que ele era de uma empresa, deixou de existir. Era de graça, mas a empresa então desistiu de fazer. Então, agora estou reaprendendo a usar esse Wiki aqui. O Wiki é uma ideia legal em geral, né? Muitos grupos de pesquisa no Brasil, né? Especialmente aqueles que estão engajados com a ideia da ciência aberta, a ideia que a ciência só progride se todo mundo tiver acesso, se todo mundo poder trabalhar junto, né, de que ela é um produto coletivo, usa muito esse sistema do Wiki, que é a ideia de construir um lugar comum, né, um espaço comum de produzir conhecimento. E aí, não sei se vocês, isso inclusive tem muito a ver com a questão do Marx que a gente está estudando, não sei se vocês já ouviram falar dessa questão da ciência aberta, mas e não sei se vocês sabem que a grande maioria das revistas científicas importantes no mundo, né, são possuídas por multinacionais, não são de universidades ou de editoras acadêmicas, são grandes corporações multinacionais, né? Por exemplo, a Routledge, a SAGE, que se fundiram entre elas, um pouco como aconteceu com as farmacêuticas, né? Foram se juntando uma com a outra, ficando coisa gigantesca, ou como as redes de supermercados, tipo Carrefour, né? Ou os bancos, né? Tipo Santander, foram comprando uma a outra e viraram gigantescas. Então, o que acontece hoje? Se eu escrevo um livro, por exemplo, e eu publico com uma pequena editora, normalmente a pequena editora pede que eu pague para publicar o livro. Então, essa é, por exemplo, a dinâmica típica no Brasil. Então, é muito bizarro, porque o que acontece é o seguinte, que a universidade paga meu salário, paga as bolsas dos alunos, enfim, paga muitos milhões de reais por ano para eu conseguir escrever um livrinho, mas depois eu tenho que achar, normalmente também recurso público, né, de edital, ou vaquinha com o meu bolso, para que esse livro, que é, digamos, um conhecimento que foi produzido com os dinheiros dos impostos de todos vocês, possa ser lido por alguém. Mas é uma editora, então eu pago ela e também quem quer ler o livro tem que pagar, comprando o livro. Então tem muito dinheiro, digamos, envolvido. E aí, ainda assim, é um livro que é só em português, que tem uma circulação muito pequena, né? Só em algumas poucas livrarias comerciais ou pela internet, e vale muito pouco do ponto de vista acadêmico. Então, se você quer ser um pesquisador de certo impacto, você quer publicar
nessas editoras internacionais. Aí o que acontece? Lá é diferente o esquema. Lá elas fazem uma seleção muito forte, tem um comitê científico muito forte para decidir se o seu livro é válido, e então você não paga para publicar, eles que arcam o custo da publicação, tem mais distribuição mundial, tem mais propaganda, o seu livro fica mais visível, mas não é mais seu. Então, vamos supor, o governo brasileiro gastou 10 milhões de reais para pagar, fazer funcionar tudo que está relacionado a eu, meus alunos, bolsista de doutorado, projeto de pesquisa, coleta de dados e tal, por, sei lá, 5 anos. Finalmente eu publico um livro, publico numa editora importante, porque assim o conhecimento pode circular, mas o livro não é mais meu. Ou seja, eu não posso nem passar para os meus alunos o PDF do livro. É proibido. Eles ativam a Interpol se eu fizer isso. Ou seja, todos os direitos autorais do meu livro passam a ser dessa editora. Essa editora pode botar o livro para o preço que quiser. Então, por exemplo, um dos últimos livros que fizemos com um projeto de pesquisa internacional, financiado com dinheiro público, né? Que a Vanessa conhece, porque tem a ver com o doutorado dela, né? Que foi o mapeamento da cultura científica no mundo. Esse livro, a editora botou na primeira edição um negócio tipo 200 libras esterlinas, tipo R$1.000 o livro custa. Então, nem eu posso comprar meu livro. Eu não tenho esse dinheiro. Aí eu ganhei uma cópia pelo correio, que chegou quase um ano depois que eu fiz o livro, e nessa cópia tinha uma carta falando, olha, a gente não vai te mandar o PDF do livro, porque você não pode distribuir para ninguém. Mas se você conseguir convencer bibliotecas do Brasil universitária a comprar 100 cópias, a gente vai fazer a segunda edição como livro eletrônico e como livro de capa não dura, e vai custar só R$300 em vez que eu tipo assim. Então, é uma situação muito doida essa aqui da propriedade intelectual da ciência, que não pertence mais ao cientista, tem muito a ver com a discussão que a gente vai estudar agora no manifesto e com a alienação de que o fruto do trabalho dos trabalhadores não pertence a eles, nesse caso os trabalhadores do conhecimento, né? O fruto do produto da pesquisa dos cientistas não pertence aos cientistas, e nem às universidades que pagam com dinheiro público o trabalho desses cientistas, né? Está pertencendo e está sendo fechado por essas editoras. Não sei se vocês ouviram falar do que os cientistas estão fazendo para reagir a essa situação que, na verdade, atrapalha, né, o avanço da ciência, porque vamos supor, um cientista que não for de uma universidade muito rica não tem chance de fazer pesquisa, porque vocês não percebem isso, porque entra na biblioteca e vê os livros, né? Ou entra no portal da UFMG e baixa artigos. Mas isso é porque o Brasil tem um acordo com essas multinacionais e paga muitas dezenas de milhões de reais para poder acessar essas revistas. Então, vocês entram no site e vê o artigo, nem se dá conta que por trás daquilo tem um pagamento. A universidade que não tem esses milhões todos, você entra no mesmo site e lá aparece uma janelinha vermelha que diz, se quer ler esse artigo, tem que pagar $80. E normalmente é para cada artigo entre 40 e 80, $90, cada coisa que você quer ler. Então, você quer começar uma pesquisa sobre racismo, mas para ler o que já foi pesquisado sobre racismo, você tem que ter muito dinheiro ou estar dentro da rede acadêmica de uma universidade que tem muito dinheiro. Se vocês tentam, façam um experimento, entrar numa revista científica de casa ou pela rede da UFMG, vocês vão ver que na de casa aparece o alerta que você tem que pagar e não pode ler o artigo. Exatamente, no máximo você tem o resumo ou pode acessar só artigos velhos, não das novas edições das revistas. No Brasil isso aqui não é muito visível, né? Por quê? Porque o Brasil, junto com outros países da América Latina, inventou um sistema, isso foi durante o governo Lula, que chama Cielo. Tá? Foi fortalecido durante o Lula, chama Cielo. Não sei se vocês ouviram falar no Cielo, já entraram, né? É a biblioteca... é verdade, estou ainda compartilhando a tela. Tira ela, beleza. E o Cielo é uma ideia seguinte, a ideia é, todas as revistas que querem participar desse clube, que chama Cielo, são obrigadas a ser de graça. Tá? A CAPES fez um portal, que é onde vocês veem as revistas de graça, ou seja, a CAPES é um pedaço, né, do Ministério, do governo, que paga essas multinacionais
para dar para vocês esses artigos de graça, em vez que a 200, 300, 400 reais cada um. E o Cielo, em vez, é tipo uma ONG, né? Não sei se é exatamente uma ONG, mas enfim, uma organização transnacional que fez essa proposta, digamos. Eles falaram, vamos fazer um portal de ciência de qualidade que todo mundo pode ler. Aí as revistas querem participar do Cielo, porque se você participa do Cielo, é considerada revista de qualidade. Então, para o cientista publicar numa revista indexada, vale mais pontos para a carreira. Então, os cientistas querem que a revista deles faça parte, e a Cielo bota uma condição. Se você quer fazer parte do nosso clube, você tem que ser aberta, tem que ser uma revista aberta. Então, digamos, tem formas de reação dos cientistas a esse sistema de apropriação, né, que o Marx vai chamar de apropriação dos meios de produção, né, capitalista. E vocês conhecem outra? Tem umas reações dos cientistas mais subversivas, mais ilegais, não sei se você sabe. Sci-Hub? Isso. Quem que ouviu falar do Sci-Hub? Eu ouvi pelo Pirula, não sei se ele falou direito. O Sci-Hub é muito legal, inclusive seria um maravilhoso estudo de caso para trabalho final, né? De pensar à luz do que o Weber diz sobre como funciona a ciência, o trabalho acadêmico, e do que o Marx diz sobre a propriedade ou não dos próprios meios de produção. O Sci-Hub basicamente é uma ação terrorista, entre aspas, né? Pelas leis absurdas de terrorismo, por exemplo, que o Brasil tá inventando, né? Quase que cairia dentro, porque basicamente são cientistas que roubam seus próprios artigos, ou seja, baixam o PDF e compartilham numa base comum. E aí essas editoras surtaram, né, justamente, ou seja, elas perdem dinheiro com isso, mas basicamente eu pego o meu livro, xeroco, e posto online. Pego todos os artigos que eu tenho acesso de graça via CAPES e reposto online nesse portal. Esse portal é um portal pirata, obviamente, então tem que mudar de endereço o tempo inteiro. Não sei se você sabe quem criou essa ideia do Sci-Hub. É uma mulher, que é uma figura sensacional, olha, vem a história dela. É uma menina muito jovem, uma jovem cientista do Cazaquistão, olha o lugar, né? Para dar uma ideia do protagonismo dos jovens cientistas mulheres e nos países chamados periféricos, né? E ela inventou essa coisa, agora ela é procurada pela polícia, ela não conseguia defender, não sei se conseguia afinal defender o mestrado dela, mas estava meio tipo assim, estudando escondida, né? E o site muda de endereço, né, constantemente para não ser desativado, né? Para sempre ativo. Como que escreve esse Sci-Hub? Aí você acabou de escrever aqui no chat, pode ver. Hub é um hub de ciências, tá? E lá vocês encontram quase todos os artigos de ciência que não conseguem achar de graça. E tem outro projeto que chama, vou escrever aqui, Library Genesis. A livraria Gênesis, né? Ou seja, seria todos os livros do mundo de ciências e acadêmicos, e você lá encontra os livros em PDF de graça. Tá? Isso. O endereço de hoje é sci-hub.tv, né? Ou seja, TW, né? Ou seja, eles mudam aparentemente de país a cada pouco tempo. E o Library Genesis também faz isso. Normalmente é librarygenesis.ru. Enfim, então essa aqui é uma coisa bem legal. O que o Marx vai dizer no Manifesto e no Capital? Ele vai dizer que a questão do problema do capitalismo não é a propriedade particular, não é você sendo dono da sua casa, do seu carro, da sua escova de dente. O problema do capitalismo é quando você não pode ser dono nem dos meios que você usa para viver, para sobreviver. Ou seja, você é camponês e não é dono da sua terra, da sua pá, do seu trator. Ou você é professor universitário e não é dono dos livros que você escreve. Essa desapropriação dos meios de produção é que o Marx chama de alienação. E está certo quem comentou que lembra alien, né, o filme, porque alien, em latim, né, significa o outro, o alienígena, o que vem de fora, o estrangeiro. Então, a alienação é a ação em que alguém pega uma coisa que é sua e a leva para outro. Arranca de você uma coisa que é sua, um pedaço da sua natureza ou da sua vida, e bota para uma alienígena, bota para outra pessoa. Então, quando você
é um cara que fabrica carros, mas nem as máquinas que você usa para fabricar o carro, a chave de fenda, o lugar onde você produz, os martelos, nem muito menos o carro são seu, o Marx diz, esse é um processo de alienação do trabalho, ou seja, o trabalhador não tem como seus nem os produtos do que ele produz e nem também as ferramentas para produzir, ou seja, os meios para produzir. E ele diz, portanto, ele é alienado de um pedaço fundamental de si, né, da sua vida. E é tirado dele. Tá? Então, essa aqui era só para comentar esse negócio, mas vamos voltar, então, à questão do Moodle. Então, entenderam, né? No Moodle vai ter toda a estrutura do curso, as discussões, a produção e tal. E a coisa importante agora, vocês, essa semana, né, de ver também quinta-feira com a Vanessa e a Sofia, é vocês se organizarem para pensar esse trabalho de grupo final. Qual é a minha dica? Como formato pode ser qualquer coisa, eu já tinha falado, acho, na primeira aula. Quem de vocês quer fazer um texto, né, que é o mais padrão, pode fazer um texto. Quem de vocês quer fazer outra coisa, um vídeo, um podcast, um projeto de ação de rua, um flash mob, um slam de poesia, um grafite, pode também, imagina isso, tá? Ou seja, o formato está livremente escolhido pela criatividade e o desejo de vocês. Lógico, vocês têm que tratar de um conteúdo que toque um dos temas da disciplina. E a minha dica é recortem bem o tema, não façam um negócio gigante que vira uma tese de doutorado, uma vez que um trabalhinho de fim de disciplina. Então, eu quero falar da condição da mulher contemporânea. Não, escolha um negócio mais focado, tá? Escolha um recorte mais pontual, tá? Quero falar das mulheres nas ciências sociais, tá? Ou, por exemplo, de por que gravidez e filho não vale ponto no currículo Lattes. Escolha um aspecto mais focado do tema, né? Ou, quero falar do proletário contemporâneo. Será que é o mesmo que da época do Marx? Escolha uma coisa, não, vou falar dos trabalhadores da Uber, ou do iFood. Aí isso aqui é mais contornável, né? É mais factível. E aí, a partir daí, com a Sofia, com a Vanessa e comigo, a gente ajuda dando palpite de textos complementares. Ou seja, uma vez que você escolhe um tema que vocês curtem, sei lá, quebra das barragens em Minas Gerais, ou mudança climática, ou neopopulismo digital, por que todo mundo, apesar de tudo que está acontecendo, né, por que tem dezenas de milhões de brasileiros que ainda apoiam Bolsonaro, por exemplo, né? Explicar esse mistério aí. Qualquer que seja o recorte, a gente vai ajudar sugerindo textos complementares. A minha área é mais de ciência e tecnologia, então se alguém tiver um tema sobre alguma coisa de científica ou tecnológica, eu vou gostar muito, né? Eu tenho mais palpite dado, conheço mais a área, mas qualquer tema vale. E aí a gente ajuda com os textos, ajuda direcionando o projetinho, né? Ajudando nesse recorte para que seja bem focado. E aí vocês decidem qual que tipo de produto final vai ser. Se é um pequeno texto, tipo ensaio, né? Com introdução, bibliografia, ou se é algo diferente, tá? Tá claro isso? Tá beleza? Ok. Vanessa, quer comentar alguma coisa, então, sobre como vocês vão conversar na quinta-feira? Não, eu coloquei aí uma mensagem. A gente vai ficar disponível no horário da aula, né? 9h30, a partir de 9h30 mais ou menos. Aí eu só pedi para quem tiver interesse mandar um e-mail para a gente organizar mesmo, para não entrar muita gente no mesmo horário e nós conseguimos conversar com todo mundo. Beleza. O meu e-mail e o e-mail da Sofia estão aí nessa mensagem do chat. Bom? Você já definiu qual que é a data do trabalho? Então, esse trabalho é final, então é um fim de disciplina, mas no meio da disciplina vai ter uma prova, não definimos ainda a data, não. Inclusive, estou aberto a proposta, se vocês fazem uma reunião coletiva e vocês mesmos fazem uma proposta de data, eu estou muito aberto. Eu acho que o melhor para fazer a avaliação é fazer uma avaliação junto com os alunos, não em cima dos alunos. Então, o problema é que os alunos normalmente têm dificuldade seríssima a achar um consenso entre si, né? Sendo muita gente com exigências diferentes. Mas, se você chega com uma proposta coletiva,
de estruturar esse cronograma, eu tô super aberto, porque lógico que a data que eu vou escolher vai ser, sim, na matemática, tipo, mais ou menos metade da disciplina, vou contar as semanas e botar lá. Mas pode ser que vocês tenham outras provas, tenham momentos melhores e piores, então se vocês fazem essa reunião coletiva, né, às vezes vocês podem ficar nesse canal antes ou depois da aula e continuar trocando papo, por exemplo, né, ou fazer esse chat para chegar a essa coisa coletiva. Então, vai ter algumas tarefinhas mini, semanais, que valem pontinhos menores, né? 4 ou 5 de cada vez, que vão formar uma das avaliações. Vai ter essa prova no meio, a prova escrita mesmo, sobre os testes, basicamente. E vai ter esse trabalho final. Essas que são as avaliações, beleza? O final, a gente vai decidir se a gente consegue, com o tempo de aula, que se são muitos, né? Fazer uma apresentação ao vivo mesmo. Tipo, as últimas 2 aulas, vocês mesmos, cada grupo apresenta seu trabalho para todos os colegas. Eu não sei se conseguimos, como cronograma, tirar 2 aulas inteiras, né? Mas vocês são muito, então acho que numa aula só seria impossível apresentar todos os grupos. Então, eu vou fazer essa continha, no caso, esses trabalhos finais são apresentados só que em remoto, não na aula síncrona. Ou seja, todos os grupos postam suas apresentações, tá? E eu assisto e todo mundo está convidado a assistir, mas não necessariamente fazendo isso ao vivo juntos, que não sei se conseguimos, tá? Então, isso depende também de quantos grupos se formam, tá? Então, vamos ver, né, até o fim de semana como você se organiza. Se são todos grupos muito pequenos, vai ser muito trabalho finais, então provavelmente é melhor fazer isso, de postar tudo online e todo mundo tem acesso a todos. Se em vez não são muitíssimos grupos, talvez é legal fazer isso ao vivo mesmo, essa conversa. E aí vamos avaliando, beleza? Beleza. Não, o Zen Library eu não conhecia, Vanessa. Esse é novo para mim também. Yuri, é muito bom. Tem tudo. Eu conheci recentemente. Livros, artigos, tem livro de literatura também, não só livro né, de teoria, enfim. Tá me salvando aqui, já achei muita coisa lá. Esse é um tema muito legal para estudar, viu, gente? Os direitos de propriedade intelectual. É o tema das guerras, digamos, contemporâneas, comerciais mais poderosas do mundo, e ninguém fala disso, de como os Estados Unidos meio que obrigaram com a força bruta todos os países do mundo a aceitar a mesma lei de propriedade intelectual que eles decidiram que era boa, de como os impediram que o Brasil, a Índia e os países africanos inserissem nas leis de propriedade intelectual mecanismos coletivos de propriedade para garantir a propriedade intelectual sobre os saberes indígenas, por exemplo, né, que não são de um autor, mas são coletivos, né? É uma história lindíssima para estudar, para contar, e porque afeta tudo na vida contemporânea, afeta o preço dos remédios e das vacinas, né? Por isso que tem essa guerra das vacinas agora, né? Quando chegar a vacina, quem que vai conseguir ter ela, quais países, né? Porque está tudo protegido por patentes. Afeta o preço dos livros e, sobretudo, afeta a vida das pessoas. Por exemplo, para os artistas, esse é um tema, né? Quem de você for músico, né, sabe muito bem que tem uma instituição que pega o dinheiro de qualquer um que quiser fazer qualquer coisa. Se eu fizer no YouTube, botar uma música, inclusive, que eu mesmo tocar, não posso. Tá? Se eu for um documentarista aí na rua gravar um cara na calçada que está tocando violão para pedir esmola, eu não posso. Tá? Tem que pagar para essa associação o tal de direito autoral, mesmo sem nem saber quem é o autor. Aí essa associação pega todo o dinheiro e ela mesma que decide que vai distribuir para os artistas, para os músicos, com um cálculo que faz com que, basicamente, um músico não consiga nem comprar o café com o dinheiro que vem dos direitos autorais deles, porque ele é baseado no que os rádios transmitem. Eles calculam mais ou menos a porcentagem de dinheiro que cada músico recebe a partir de quanto tempo de rádio as músicas deles ocupam. É uma estimativa de quanta gente está ouvindo ele, e aí dividiu o dinheiro assim. E aí é por isso que os músicos hoje morrem, né? De Michael Jackson, de antidolorífico, né? De analgésico e tal, porque tem que fazer trilhões de espetáculos ao vivo, porque com os discos e as transmissões em rádio não conseguem sobreviver. Então, para teatro, para arte, enfim, ele domina a propriedade intelectual muitas áreas da vida. E é esse mecanismo que o Weber também vai falar disso, né? Não só o Marx, né?
de desapropriação dos meios de produção. Então, o músico não é dono da sua arte, né? O cientista não é dono dos livros que escreve, e o operário que produz os carros não vai ter dinheiro para comprar o carro que ele mesmo ajuda a fabricar. Então, e assim por diante. Isso aqui é o... Então, pense esses temas, né? Pense também, em vez no que não bate com o que o Marx e o Weber eventualmente estão falando. E, por exemplo, esse protagonismo do proletariado, né? Alguns de vocês nos comentários falaram, é isso mesmo, ele finalmente acertou, digamos, né? Que estava nos trabalhadores, o destino, né? Da mudança social. E outros falaram, mas aí não é verdade, porque os trabalhadores não têm como fazer isso e tal. E a questão é que hoje, né, esse tal de trabalhador que fala o Marx, e que também muito movimento social, sindical fala, muito movimento estudantil fala em nome dos trabalhadores, né? A questão é que quando a gente vai na rua, o que a gente vê, né, correndo para cima e para baixo, são gente cujo patrão se recusa a chamar ele de trabalhador dele. Vocês viram a polêmica do iFood, por exemplo? Que ele diz, os caras que estão lá para cima e para baixo de bicicleta não são meus funcionários, eu não tenho nenhum dever para eles. Eu não tenho que pagar nada para eles, não, nem assinar carteira, nem garantir. Se eles morrem, é problema deles, se eles se acidentam, tem problema deles. O iFood diz, eu não sou uma empresa de comida, eu não sou uma empresa de distribuição, e, na verdade, eu nem sequer sou uma empresa, eu sou um serviço tecnológico, eu sou uma tecnologia de prestação de serviço, eu sou uma rede social que quem quiser participa. E ao participar dessa rede, você, como empreendedor de si mesmo, pode entregar melhor seu próprio serviço. Nós somos apenas um painel onde as pessoas se colocam. Então, nós não temos nenhum dever com esses caras que não são trabalhadores, mas são empreendedores. E aí, essa que é a lógica do Facebook, do Uber. Essa uberização do trabalho faz com que esse papo de muitos movimentos estudantis e sindicais, né, da luta em defesa dos trabalhadores, não encontre mais trabalhadores, porque essas pessoas não têm sindicatos porque não tem patrão nenhum. Tá? Essas pessoas se consideram e se vê, são obrigadas a se ver como autônomos, como empresários. Então, o novo trabalho precário, né, o novo trabalho precário, né, precarizado, é uma configuração bastante diferente e que muitos discutem se faz sentido ainda usar as mesmas categorias, as mesmas logas, as mesmas defesas do trabalhador para esse novo tipo de proletário que não tem patrão contra o qual lutar. Tá? E a Amazon é um exemplo extraordinário. Os trabalhadores da Amazon, cercados por robô para entregar para vocês em um dia uma girafa, né, com o Prime, eles botam fralda porque não conseguem nem fazer xixi, não podem pausar nem para fazer xixi, para empacotar rápido suficientemente. A exploração do trabalho contemporâneo é invisível, né? Esses novos escravos não são tão visíveis, né? Vão ser visíveis no futuro, né? Vai ser uma mancha histórica, né? De falar, nossa, os jovens do século XXI nem se deram conta que exploravam trabalho de escravos, né? Mas está lá, entendeu? Só que é uma nova configuração. Quem que está lutando por eles? Nem eles podem, não tem sindicatos para essas pessoas. Então, os movimentos estudantis usam muito essa retórica do trabalhador, do proletário e tal, mas o que você tem por aí não é exatamente aquilo. Tá? Não funciona exatamente aqui. Esse é outro trabalho final muito legal, de tentar explorar essa questão, né? De estudar o precariado, como alguns falam. Enfim, só para dar chutes e ideias possíveis para vocês, tá? Uhum. Exatamente. Aí, falando nisso, né? Aí a gente deixa abrir também os comentários de vocês, né? De alienação, né? Já que estamos falando disso, eu vou começar por isso, antes da gente fazer uma pausazinha do café. E que é o seguinte, e deixa eu ver então, peraí, cadê o Moodle? Eles falaram que em comentários vocês botaram coisas, vamos ver se está na parte de alienação também. Onde que está aqui? Vou compartilhar de novo a tela, só um momentinho aqui. Deixa eu ver se aparece alguma coisa.
Ah, tem enormes. Muitos comentários, beleza. Espera aí que eu vou compartilhar para todo mundo ver. Assim a gente já faz uma panorâmica. Me confirme se agora está vendo minha tela. Sim. Beleza. Aí tá vendo, alienação, por exemplo, essa palavra, igual materialismo, né? É uma palavra que todo mundo usa, né? Alienação nem tanto, né? Um pouquinho mais sofisticada, mas materialismo todo mundo fala, né? Ah, você é muito materialista, aquele cara é muito idealista e tal. E é muito bizarro porque, como acontece muitas vezes na ciência, as pessoas usam essas palavras no sentido muitas vezes oposto, contrário a como o cientista usa. Tá? Então, energia para um físico não tem nada a ver com a energia que a gente fala no dia a dia. É quase que o oposto, entendeu? E materialismo na filosofia, nas ciências sociais, é o contrário da palavra materialismo que as pessoas usam na linguagem do dia a dia, tá? Então, por isso que eu fiz para vocês essa coisa de buscar, né? Como é usada a palavra em cada contexto, para ver, tá? Então, materialismo, o sentido de dicionário, digamos, da linguagem comum, é uma pessoa apegada aos bens materiais, tá? Então, quando o Papa, por exemplo, critica o materialismo contemporâneo, ele não está criticando o Marx, na verdade, ele está criticando o consumismo, né? Ou seja, as pessoas são muito apegadas à posse, né? A dinheiro, à riqueza, né? E aí você vê que lá tem um descolamento muito forte entre uma teologia, digamos, uma interpretação teológica da Bíblia que é mais preponderante no catolicismo, de uma outra interpretação teológica que é mais preponderante, por exemplo, na teologia da riqueza típica de algumas igrejas evangélicas brasileiras. Tá? O Brasil está muito distante, digamos, teologicamente, de outros contextos nessa interpretação. Então, para alguns cristãos, a riqueza é algo basicamente desprezível, ou perigoso, né? Que está muito contígua ao pecado, né? Eles ficam muito apegados naquela frase do Cristo, né? Que tem mais chance de uma cabo, né? De uma corda de navio conseguir entrar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o paraíso, né? Enquanto que a interpretação de outra é diferente, tá? Então, materialismo normalmente é usado assim. São os caras que se apegam aos bens materiais, tá? E o idealista, em vez, é o cara que não, que está mais apegado aos ideais, ou o cara espiritual está mais apegado, né, à espiritualidade. Então, o materialismo seria, na linguagem comum, meio que o contrário de ser espiritual ou de ser idealista. E no sentido que a gente está falando, concepção materialista da história, né, é quase que o contrário. Tá? O que o Marx está dizendo é que os idealistas são um cara que acham que as ideias têm impacto material no mundo. Que as ideias mudam a estrutura do mundo. Tá? Ou seja, que se você dizer que todo mundo é irmão, as pessoas têm chance de parar de entrar em conflito o tempo inteiro. Tá? Esse que seria um idealista. Não é um cara que vive de ideais, que acredita nos ideais. É um cara que cientificamente acha que a maneira de explicar o que acontece no mundo é de que o pensamento altera a matéria. O pensamento tem efeito na matéria. E o materialista é o cara que acredita ao contrário. Acredita que o pensamento que a gente tem vem da matéria. Então, não tem nada a ver com bens materiais ou com espiritualidade. Inclusive, a maioria dos comunistas são chamados de idealistas. Né? Ah, você é muito idealista, muito utópico. Você acredita no mundo em que todo mundo possa ser igual e tal. Então, eles são materialistas históricos, ou seja, acreditam que a materialidade afeta o pensamento, mas no sentido da linguagem comum, eles seriam idealistas, ou seja, que acreditam na possibilidade de um mundo diferente. Entenderam o paradoxo aí, a contradição? Podem botar comentários se tiver e também falar direto, tá? Porque eu não consigo ver ao vivo se vocês levantar a mão quando estou compartilhando a tela. Então, a primeira questão é essa aqui, tá? Então, exatamente isso, né? Por exemplo, aqui estava falando a Andresa, né? Materialismo histórico, a característica mais marcante é a ideia de que a evolução histórica
beneficiada, ou não beneficiada, mas, digamos, influenciada, né, pelos conflitos materiais, na verdade, tá? Ou seja, mesmo quando eles dizem que são os conflitos entre as classes, eles consideram a classe social não feita de ideologias, de ideias, de ideais em oposição. Não é que o que se confronta na luta de classe são os ideais da burguesia ou os interesses da burguesia com os interesses dos trabalhadores. O que se confronta é a materialidade de como produzir. O que se confronta é o trabalho salariado, tá, contra o trabalho não alienado, que para o Marx são coisas materiais, são forças físicas, igual um meteorito, igual uma máquina a vapor, igual a energia nuclear. Tá? Ele diz que a classe social não é uma abstração, tá? Não é uma ideia, ela é um objeto que existe, né? Que você descobre que existe materialmente e pode estudar suas características físicas, né? Sua dinâmica, suas coisas. Então, o Marx não está propondo uma ideia de que a exploração do homem pelo homem tem que acabar, e tem que acabar pela revolução para a gente chegar no mundo mais justo. Ele expõe uma teoria histórica de que a mudança é inevitável quando a maneira em que a gente produz entra em contradição, não funciona mais, tá? Com as relações com que a gente divide o trabalho. Então, se você usar uma enxada ou usar um robô, são duas maneiras de produzir totalmente diferentes. Então, o Marx vai dizer, a cada maneira de produzir vai corresponder uma sociedade totalmente diferente, porque você tem que dividir as tarefas de maneira diferente. Se você usa uma enxada para produzir o que você se precisa para sobreviver, você precisa de uma família, no mínimo, para produzir junto com você. Você precisa de... Oi? Exato. Falhou o áudio, fala de novo. Ai, desculpa, o microfone estava ligado. Então, eu tenho uma pergunta referente a isso, dessa parte. Na verdade, eu errei mesmo, eu deixei o microfone aberto sem querer. Mas eu tenho uma pergunta referente a essa parte, que é... Para, Melissa, eu tô falando! Sobre... Pode falar. Nessa parte ele estaria sendo totalmente idealista na minha cabeça, entendeu? Aham. Não, é o seguinte... Ele entender assim, como se a materialidade fosse caber dentro de uma teoria assim sociológica, analisar assim dessa maneira totalmente científica. Ele, mesmo criticando o idealismo, seria um idealismo pensar assim, na minha opinião. Tá, entendi. Outras pessoas também falaram, né, que ao abstrair tanto a realidade, eles, digamos, meio que perdem contato com ela, né, fazem uma teoria muito abstrata. Na verdade, o que vocês estão lendo agora é um livro de filosofia. Então, é outro objetivo deles nesse momento, né, e é outra a linguagem, que é claramente abstrata, porque é um livro para filósofos, né? Inclusive, é um livro que eles escreveram para brigar contra filósofos. E uma das razões para que eles nunca publicaram esse livro é justamente que eles já estavam querendo deixar de ser filósofos. Tá? Aquela frase famosa das teses sobre Feuerbach, que inclusive vai ser a tarefa para a semana que vem, vocês lerem essas pequenas, né, teses sobre Feuerbach, que diz, né, os filósofos até agora, né, estudaram o mundo, agora chegou a hora de mudar o mundo, porque eles, nesse momento, estão deixando de achar suficiente criticar o mundo abstratamente. Então, é por isso que ele escreve um livro contra a ideologia, contra, na verdade, o idealismo. Tá? A ideologia alemã é um livro contra o idealismo. Aonde por idealismo se entende a teoria filosófica que acha que as mudanças no mundo podem ser explicadas a partir das mudanças nas ideias, no pensamento, na consciência, no espírito. E eles estão propondo uma outra visão, uma outra teoria filosófica, por enquanto, que é a concepção materialista, que diz que se você quer entender as mudanças no mundo,
têm que olhar para o mundo, como ele é feito. Ou seja, aí ele é feito de coisas, de matérias, né? De pessoas feitas de matéria. Pessoas que comem, tem que olhar o que as pessoas comem, como que elas conseguem sobreviver, aí você vai entender as ideias, tá? Então, são duas teorias filosóficas, uma contra a outra, tá? Esse livro deles é para destruir a teoria de que eles vêm, né? Como de que eles foram formados e se deram conta que eles achavam errada essa teoria. Então, é claro que é abstrato, mas, na verdade, eles, né, a característica para a qual esses dois carinhas ainda hoje são lidos em todo o curso de Sociologia do Mundo, é que eles estão, na verdade, se afastando disso, da abstração ideal, e para construir algo que eles acham que, em vez de uma abordagem científica, que é de não se afastar da realidade, tá? Então, eles querem fazer o contrário. Como que eles fazem isso? Na verdade, vocês não vão poder ler todos esses textos, que são toneladas, né? Mas o Engels se transfere em Londres porque se dá conta que ele quer justamente olhar um por um, empiricamente, o que acontece realmente na vida social. Então, ele se muda para Londres, onde o pai dele era dono de fábricas têxtil, porque acha que lá era o centro assim, mais vibrante, mais poderoso e mais brutal também do capitalismo. Na Alemanha ainda tinha latifúndio, tinha aristocracia muito poderosa, a Alemanha estava dividida em reinados, né, mais ou menos pequenos e poderosos, cada um com sua unidade de medida. Era um país que ainda não tinha completado a transição para a modernidade, para o capitalismo. Então, o Engels vai lá e não vai morar em Londres em uma casa de rico. Ele vai frequentar as casas dos operários e acaba se apaixonando loucamente por uma proletária, né? Uma trabalhadora de fábrica, e vai passar o resto da vida com ela, até ela morrer. Então, ele faz um estudo empírico gigantesco da vida dos operários, das condições de vida dos operários, e detalhado, ou seja, não filosófico, empírico mesmo. Como eles trabalham, quanto eles ganham, por que ganham tão pouco e tal. E foi esse texto, que é a Condição dos Operários de Manchester, que faz o Marx se apaixonar por Engels. Quando o Marx lê esse texto, fala, esse cara é bom demais. Ele já tinha se conhecido de vista na Alemanha, no Dr. Klub e tal, mas não tinha ligado. Mas quando o Marx, já exilado, né, já em fuga da Prússia, né, já morando em Paris, conhece esse texto do Engels, aí que sai a amizade entre os dois, porque os dois se dão conta que querem sair da filosofia e fazer ciência. Então, na verdade, eles, na minha opinião, né, na minha maneira de ler o trabalho deles está hoje, digamos, precisa ser corrigido em muitos aspectos, como de qualquer cientista morto, né, do passado. Mas eu não culparia eles dessa abstração, pelo contrário, foram os marxistas depois, que faziam tanto irritar o Marx, que transformaram essa numa, meio que uma teoria mundial muito geralzona, enquanto que o Marx sempre dizia assim, cada coisa que você estudar tem que estudar caso a caso, não pode generalizar. Não pode fazer uma teoria do mundo. Para cada situação, você tem que estudar caso a caso. A vida dos operários na Inglaterra é uma coisa, você explica de um jeito. A vida dos camponeses na Alemanha é outra coisa, você explica de outro jeito. Eles sempre falaram que em cada situação você tem que fazer um estudo empírico, científico. Não tem que fazer abstração de ideias. Então, por exemplo, essa ideia de que tem uma teoria geral da história, que é toda baseada na luta de classes, tem várias cartas do Engels que ficam muito pé da vida com isso, de que os outros marxistas transformarão isso nessa teoria meio que universal. Ele diz, não, gente, a cada momento histórico vai mudar alguma coisa, vocês têm que estudar de novo. Ele falou assim, vocês não podem usar o marxismo como desculpa para não estudar a história, tá? Ou seja, achar que está tudo explicado por uma coisa tão geral que não precisa nem mais se debruçar, de sair de casa e olhar de fato como vivem os trabalhadores. Então, eu acho que eles, por exemplo, hoje reconheceriam que esse tal de precariado não é o mesmo que o proletariado, não é o proletariado. E que, então, o que eles falaram na época sobre luta de classe, hoje muda profundamente. Eu acho que eles diriam isso. E muito marxista acho que não. Acho que eles, na verdade, não diriam isso. Mas aí estamos no campo da interpretação. Mas, digamos, o que importa é que... Peraí, eu continuo com a tela compartilhada, mas tirei a tela de vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó.
O que importa é isso. Então, materialismo é isso. É uma teoria filosófica que é contrária à teoria do idealismo. E não tem a ver, nem materialismo nem idealismo, com o sentido da linguagem comum. Idealismo não significa ser idealista, ou seja, acreditar em belos ideais, porque isso pode acontecer tanto por uma pessoa que acredita na luta de classe, quanto para uma pessoa que acredita no liberalismo. Os dois podem ser idealistas nesse sentido genérico, né, de querer lutar para um mundo melhor, querer melhorar as coisas. Então, não é isso, tá? Nas ciências sociais e na filosofia, né, a abordagem idealista é uma abordagem que diz que a cultura afeta as transformações sociais, né, o modo de ver o mundo, e a abordagem materialista diz que vocês têm que estudar a cultura a partir do mundo material. É o que você analisa primeiro, digamos, tá? Isso deu para fechar esse ponto? Então, por exemplo, o Engels, né, era um materialista histórico, mas... Deixa eu ver aqui. O Engels era um materialista histórico, mas ele, com certeza, não era materialista nesse senso da linguagem comum, de apegado aos bens materiais. Pelo contrário, ele viveu em morros, em periferias, sem menor problemas, e se desapegou bastante da riqueza que ele tinha, porque ele desviava o dinheiro da empresa dele, chegando quase a fazer falir a fábrica do pai dele, para mandar dinheiro para os movimentos de luta dos trabalhadores, ou para Marx, que sempre pedia dinheiro. O tempo inteiro, a vida do Marx foi mandar carta para o Engels, me manda um dinheirinho aqui que a minha filha tem que fazer a festa de formatura, tipo assim. Então, o Marx não, o Marx era bastante apegado a um estilo de vida, digamos, apesar de ele pregar outro, né? Então, dos dois, daria para dizer que acreditava em ideais, então seria idealista no sentido da linguagem comum, mas isso confunde demais as questões, porque quando eles falam de idealismo, de ideologia, está falando de outra coisa. Está falando de explicar o mundo a partir do pensamento, da cultura. E quando eles falam de materialismo, está falando também de outra coisa. É explicar o mundo a partir das relações que existem entre as pessoas. Estudar as relações concretas entre as pessoas. Tá? Deixa eu ver se tem perguntas sobre isso. Tá de boa? Então vamos tomar um cafezinho e retomar para finalizar daqui a 5 minutinhos. Vocês conseguir fazer a pausazinha, pode ser? Alô, gente? Pode ser, aham. Beleza. Pode então, ser. 5 minutos de pausa, depois a gente retoma só um momentinho com o ponto da situação da ideologia da alienação e o resto vai ficar pelas aulas assíncronas, tá? Até já.
Opa, gente, desculpa. Sumi mais que 5 minutos. Deixa eu compartilhar a tela. Me falam se vão ver. O que vocês estão vendo agora? Tá vendo a minha tela? Sim, tá vendo aí, sim. Tá para ver a tela. Beleza. Então, resumindo um pouquinho o papo, né? Esse livro, né, é, digamos, mais ou menos o livro que encerra a fase juvenil do Marx, digamos, né? O pensamento quando ele era jovem. Então, também não podemos generalizar e dizer que esse que é o marxismo, ou esse que é o Marx, né? Essa aqui é a fase em que ele, digamos, deixa de ser, né, se despede da filosofia como coisa abstrata e idealista, né? E decide entrar numa coisa empírica. Aí falamos, né, que o Engels faz isso primeiro, né? O Engels entra nas ciências sociais, assim, mergulha mesmo, né? Muda de vida, muda de maneira de observar as coisas, né? Deixa de ser filósofo. O Marx faz isso a seguir. Tanto é que o próprio Marx, né, vai se mudar depois de fugir da Alemanha para Paris, de Paris para Bruxelas, quando é expulso também de Bruxelas, né, porque cada vez que ele era expulso, ele pedia asilo político para outro país, e outro país mais ou menos falava assim: a gente te aceita se você promete ficar bonzinho, parar de escrever coisas malucas que a censura depois fica brava. E normalmente ele prometia, mas depois chegava uma carta de algum rei, né, por exemplo, da Alemanha ou da Rússia, tal, falando que ele tinha ofendido ele em algum texto jornalístico, e aí o país tinha que expulsar ele de novo. Enfim, no final ele vai para Londres também. E lá também ele dedica o resto da vida a estudar economia, basicamente. E vocês vão ver que o Capital é tão gigantesco porque é um estudo empírico da economia, não é uma coisa teórica. Tá? Ele, claro que tenta teorizar, né, produzir uma explicação científica daquilo, mas são centenas de páginas com os preços de cada botão, de cada agulha, de cada pedaço de ouro, né, para tentar entender o que faz o valor das mercadorias aparecer, como isso afeta a vida dos homens, enfim. É um trabalho extremamente atento à coisa empírica. Nesse livro, não. Nesse livro tem uma parte empírica, que é estranho que ninguém de vocês mencionou, mas é a parte mais importante, na verdade, desse texto, porque é a menos filosófica, que é onde eles falam do modus, né, de vida, né, o comunismo primitivo, o tribal, o capitalista e tal, e lá vai ser importante porque esse que é a raiz do que eles vão desenvolver no Manifesto no Capital, tá? Vou voltar nisso daqui a um minutinho. Mas, por enquanto, né, aonde que eles chegaram nesse trabalho, né? Aonde que eles, mais ou menos, nesses anos de 1845, 1846, chegaram no pensamento deles, né? Quais são os pontos importantes que vão ficar para depois, tá? A primeira é essa ideia que já era do Hegel, que o homem se autocria, né? De autocriação do homem, que eles invertem, igual Feuerbach fez, eles invertem de cabeça para baixo. Ou seja, o Hegel achava que o ser humano evolui devido ao fato que evolui seu pensamento, seu espírito. Então, você nasce, né, mais primitivo, né? E ao longo da história, as sociedades humanas evoluiriam porque evoluiria a sua consciência, seu espírito. Esse cara do Hegel, eles invertem e diz que o homem se autocria assim, igual o Hegel acreditava. A natureza humana é produzida pelas próprias ações do homem. O homem pode melhorar a si mesmo, pode mudar a si mesmo, pode virar ser gente melhor, uma civilização melhor, mas isso não acontece pelo espírito. Não é porque a gente melhora a maneira de pensar. Acontece porque muda a nossa maneira de produzir, de sobreviver. Tá? Enquanto a gente viver de trabalho dos escravos, não tem como a gente melhorar espiritualmente. Essa é a ideia do Marx e do Engels. Enquanto a gente, para produzir, precisamos explorar o trabalho de outras pessoas, não tem como as ideias bonitas terem um efeito real. Tá? Essa é a ideia. Deixa eu ver se havia uma janelinha aparecendo aqui. Tem perguntas aí? Não, né? Tá. Alguém pediu para intervir. Me avisem, né? Se alguém levantar a mão. O segundo ponto mega legal que eles começam a explorar aqui, mas que vai ser muito mais importante depois, é essa aqui que falamos da alienação. A alienação tem a ver sim com alienígenas, com o filme Aliens, né?
no sentido de que é o outro. O alien seria o outro, né? O estrangeiro, o de fora, o outro. E a alienação é um processo que leva para o outro algo que é seu. Então, ela acontece em vários níveis, tá? Esse é o cara alienado é o cara que diz coisa que não bate com coisa, que o cara alienado é o cara que só pensa em bens materiais, que também é outra interpretação. De novo, essas interpretações da linguagem do dia a dia, tomem cuidado, porque é muito legal coletar elas, mapear elas, mas lembrando que na ciência as palavras significam outras coisas. Então, sociedade para um sociólogo não é o mesmo que sociedade para papo de boteco. Massa para um físico não é o mesmo que massa para gente, assim por diante. As palavras significam coisas diferentes. Então, alienado no sentido da linguagem comum é um cara que também é fora, né? Que não foca a atenção na coisa certa, então pode ser alienado porque está viciado em videogame, ou pode ser alienado porque mentalmente não consegue ver a realidade. Mas no sentido marxista, né, no sentido sociológico do Marx, ele dá essa palavra no sentido de um processo que tira um pedaço de você, tá? E esse pedaço de você está em diferentes camadas. Então tem uma alienação do trabalho, tem uma alienação econômica, tem uma alienação da própria natureza genérica do homem, como ele fala. Quando você, nem o que te faz ser humano, nem isso é deixado com você, isso é também arrancado. Então você é reduzido a uma condição que não é nem de dignidade humana. Ele acha que essa é a condição em que estão os proletários, tá? É arrancado tudo deles, menos a prole, né? Ele sobra o direito deles só ter filhos, né? E, portanto, o que sobra da condição humana deles é algo que mantém ele numa situação de nem ter a dignidade de humanos, tá? Essa é a situação trágica em que ele vê os operários da época deles, tá? Então, o segundo ponto é isso, essa descrição de processos que tiram um pedaço de nós para outras pessoas, dando para outros grupos sociais. E o terceiro ponto é que eles começam aqui até uma teoria do Estado, que é fundamental para a sociologia, né? Toda teoria sociológica tem que explicar o Estado, toda teoria sociológica tem que explicar por que algumas sociedades funcionam sem Estado e por que as sociedades que funcionam com o Estado acham que o Estado é indispensável, tá? Que não é possível sobreviver sem um Estado, sendo que tem um exemplo empírico de milhares de sociedades humanas que nunca inventaram, nunca tiveram, né? Então, toda a sociologia tem um Estado como um objeto a ser compreendido, explicado, e aí o Marx e Engels formulam uma das primeiras teorias do porquê que o Estado surge, para que serve, né? Tudo que surge, né, sociologicamente, deve servir para alguma coisa, senão não estaria lá, né? Essa é a ideia que vocês já viram em Durkheim, né? Que as coisas que estão lá, religião, família, igreja, Estado, você está lá porque tem uma função social. Então, qual é que é a função do Estado? Eles começam a desenvolver nesse livro, tá? Que só alguma sociedade tem Estado, as tribais não, o comunismo primitivo não tem, e o capitalismo tem, porque o Estado tem um mecanismo muito importante de ser a superestrutura ideológica maior, então a função dele é coesão social, é conseguir manter a ordem social numa sociedade que não tem como ter ordem social, porque tem um conflito, uma contradição interna. Então, ele vai dizer, o Estado serve nas sociedades em que alguns homens precisam explorar outros homens, brutalmente. Aí, só com o Estado você consegue fazer isso. Sociedades em que não precisa explorar brutalmente e dominar um grupo sobre o outro, elas não vão ter Estado. Então, ele analisa sociedades chamadas primitivas e vê que elas não têm Estado, porque lá não tem a exploração brutal de um grupo sobre outro, a dominação de um grupo sobre outro, e vai, então, imaginar que numa sociedade onde for superado o trabalho salariado, não precisa mais de salário, também não vai precisar mais de Estado, tá? Vocês têm perguntas sobre isso? Dá para entender essa coisa do Estado? Vocês estão muito silenciosos hoje. Júri, Oi. eu não entendi isso que você colocou entre parênteses, o Estado e sua superação. Não entendi o que você quis dizer com superação. É isso, que ele vai ser superado
numa sociedade não mais dividida em classes. Então, se você estiver numa situação em que as máquinas, por exemplo, produzem pra caramba, que é o que o Marx visualizava como o futuro próximo do capitalismo, né? Melhorar cada vez mais a produtividade. Então, o que antes você precisava fazer com 1.000 operários, agora faz com um que controla os robôs e as máquinas. O que antes você fazia com 500 camponeses e suas famílias, agora você faz com 2 tratores controlados por GPS. Esse que o que ele visualizava, né? Então, numa sociedade do futuro, vai ter uma contradição, dizia Marx, violenta, porque as pessoas ainda vão só sobreviver se receber um salário, mas ninguém mais vai poder sobreviver de salário, porque as máquinas estão ocupando cada vez mais essa produtividade crescente. Então, para produzir um carro, antes precisava de 50 pessoas, às vezes precisa de uma. Então, os outros 49, aonde que vai receber salário? Essa que era a ideia do Marx. Então, ele diz, estamos rumo a uma direção que ele via como positiva, na verdade, tá? Ou seja, em que finalmente a humanidade consegue produzir tudo o que ela precisa sem precisar de trabalho brutal para ninguém. Então, nessa sociedade do futuro, dizia o Marx, é meio inevitável que essa relação que a gente inventou muito recentemente, né, do salário, que não existe em quase nenhuma sociedade, quase nenhum momento histórico, né? Então, é muito curto o período de tempo em que existe o trabalhador, no sentido do salariado, né? Ele diz que essa relação vai se extinguir. Não tem como você inventar uma regra maluca, como a gente tem, de que só pode comer e viver quem tem um emprego e recebe um salário. Porque ele diz, no futuro, as máquinas vão fazer cada vez mais coisas. Vai ter muitas poucas coisas para o humano fazer. Não vai ter emprego para todo mundo. Não tem como ter, diz ele. E aí ele diz, então, a sociedade do futuro, a partir de conflitos, inevitavelmente vai ter que inventar uma outra maneira de produzir, outra maneira de dividir a riqueza que não seja receber o contra-cheque do salário, que não vai ter como assinar a carteira de todo mundo no futuro. Nesse aspecto, né, o diagnóstico dele, né, a previsão dele, está bastante certa, né? Vocês viram que, de fato, né, está muito difícil hoje existir empregos fixos, né? Cada vez mais o emprego é autônomo, ou temporário, o contrato, né, part-time, ou à distância, enfim. Esse negócio de você nascer com 16 anos, começar a ter um emprego, tipo cavar carvão numa mina e fazer isso até o final da sua vida, não existe mais. Então, ele previu bastante bem esse lado. E o que ele previa também é que, então, a sociedade entra em crise. Tá? E como todas as crises históricas, né, podia se resolver de maneira mais ou menos pacífica, né, com mais ou menos lutas, né, mas tinha que se resolver. Então, ele diz que o Estado vai ser superado, tá? Porque o Estado só vai existir enquanto a única maneira de viver é obrigar alguém a produzir para você. Agora que a gente está obrigando as máquinas a produzir para nós, o Estado vai ser superado, ultrapassado, vai ser uma coisa obsoleta. Nessa outra previsão, ele não, né, na minha opinião, né, que me perdoam os marxistas, né, que costumam se ofender quando alguém fala que eles erraram nisso, eu acho que eles foram não muito felizes na previsão empírica, porque a gente viu que, na verdade, as tentativas de revolução rumo ao socialismo não aboliram o Estado, pelo contrário, levaram a estados totalitários, na grande maioria dos casos, né? Então, essa superação do Estado é um ponto a ser mais discutido, né, da teoria do Marx, mas ele achava isso. Então, é meio bizarro, porque hoje você vê, por exemplo, os liberais, ou seja, as pessoas de direita no Brasil, que dizem que eles não querem o Estado, basicamente, né? Querem privatizar a escola, querem privatizar tudo, não quer que o Estado cuide de nada, basicamente. Mas eles são de direita. E eles dizem que as pessoas de esquerda, em vez, são, assim, obcecadas pelo Estado. Eles querem que a esquerda quer um Estado gigantesco. E, na verdade, o que o Marx dizia, né, é que o Estado não ia existir mais, né? Não ia existir mais, ia evaporar. Não ia fazer parte da coisa. Então, para os marxistas, não é bem assim, tá? O Estado é uma fase transitória. Dá para entender isso aqui? Depois a gente vai retomar isso nos próximos textos, tá? A partir da semana que vem. E
O último ponto importante é esse de praxis, que toca um pouco essa coisa que vocês falaram, mas ele não está abstraindo demais, fazendo uma teoria geralzona sem olhar mais para a vida real? Na verdade, não. Tá? Na verdade, é uma abordagem criticável em muitos aspectos, né? Mas eu acho que não, que tem uma coisa que eles não fizeram é abstrair demais. Na verdade, eles ficam sempre olhando assim, até minuciosamente, batata por batata, eles cadastram todos os censos. Quando o Marx morreu, acharam na casa deles assim, tipo 500 quilos de anuários estatísticos, com toda a produção um por um, de um monte de países, enfim. Eles eram muito obcecados, na verdade, por não perder de vista a realidade como ela era. A vida dos trabalhadores reais, entender o que estava afetando isso. Então, eles desenvolvem, a partir desses anos, essa outra ideia muito importante que é praxis. Eles dizem justamente isso. Se você abstrair, se você filosofar, você não só não vai mudar o mundo, não vai nem entender como o mundo funciona. Porque o mundo não funciona com base em ideias abstratas. Funciona com coisas muito práticas, muito reais. Tipo assim, o cara consegue fazer faculdade ou não? Com base em que ele consegue? É isso que eles querem olhar. Então, eles começam a desenvolver esse conceito de praxis, que significa fazer, né? Fazer em grego, que é a ideia de que a mudança social só vai funcionar unindo a teoria com a prática. Quem tentar mudar o mundo só pela prática, vamos fazer uma conspiração, vamos fazer uma manifestação, vamos fazer um abaixo-assinado, mudar uma lei, ele, para o Marx, não vai conseguir mudar o mundo. Tá? Vai conseguir mudar fachadas, de fachada, vai conseguir fazer uma leizinha, mas as pessoas vão continuar racistas do mesmo jeito, tal. Quem fizer sua teoria, muito menos, não vai nem entender o mundo, além de não mudar. Então, os teóricos que estudam não vão entender o mundo, e os práticos que fazem não vão mudar. Então, ele diz, a única maneira é juntar, porque só você entendendo cientificamente o que faz mudar a sociedade, é que você pode intervir praticamente nela, tá? E só intervendo praticamente é que também você conhece. Então, eles desenvolvem uma teoria do conhecimento muito legal, que o próprio conhecimento humano vem a partir da prática, do fazer, tá? Então, isso vai ser aplicado na pedagogia, tá? Quem de vocês faz licenciatura já deve ter ouvido falar do Vygotsky, por exemplo, né? Muitas teorias pedagógicas importantes dizem que a inteligência é coletiva, que o conhecimento, o aprendizado é coletivo. Isso vem dessa abordagem de praxis, por exemplo. E também isso afetará teorias comunicacionais, teorias científicas, enfim. Essa ideia de praxis é um conceito bem legal para ser explorado, tá? Para finalizar, gente, deixa eu ver, tem perguntas aí sobre isso? Deu para entender esses pontos, assim, resuminho da ideologia alemã? Quer ver? Aham. Bom, então. Esse slide aqui vem de um dos textos que eu esqueci de postar, inclusive, Vanessa, se puder, depois me ajuda, que são os textos complementares. Então, esse é um livro do Giddens. Giddens é um dos sociólogos mais famosos do mundo, né? Considerado contemporâneo, né? Tudo do século XX a gente chama de sociologia contemporânea, mas enfim. E o Giddens escreveu um dos livros complementares que eu sugiro para vocês. O que acontece? Eu falei lá em março, né, na primeira aula. Todos esses autores que a gente vai ler são muito extensos, então é impossível ler tudo. Então vocês vão ler alguns pedaços original, porque sem ler o original também vocês não conseguem realmente mergulhar na maneira de construir argumentação, então não dá para ler só resumo desses caras. Mas lendo os originais de algum pedacinho, você nunca vai ter ideia da teoria. Não tem como ter ideia do que o Marx e Engels falaram, tendo lido 20% da ideologia alemã, o manifesto, e um pedacinho minúsculo do Capital. Então, eu sugiro que vocês acompanhem a totalidade a partir de comentaristas, ou seja, de outros estudiosos, filósofos, sociólogos que estudaram esses caras, tá? Então, tem 3 livros que eu sugiro sempre como complementares, para vocês dar uma folheada, em ordem, digamos, de nível de aprofundamento. Quem acha que no ensino médio e tal, não estudou muito essas coisas, né? O pensamento da época, sei lá, quem ficou mais perdido, né? Que nunca tinha ouvido falar do Hegel, que é bem possível, né? Não é em todo professor que trata isso em todo ensino médio e tal.
ou que não conhece bem o Marx ou a modernidade e tal, pode ler um livro que foi escrito, inclusive, por uma professora da Fafiche, que chama Um Toque de Clássico, que é o mais simples. Até pessoa de ensino médio pode tranquilamente ler esse livro. Então, é bem legal, porque ela faz um resuminho dos 3 clássicos, do Marx, do Weber e do Durkheim. Então, vamos postar isso, tá, Vanessa? Um toque de clássico, mas isso é bem, assim, mais uma introdução básica, tá? Quem quiser ver um pouquinho mais a discussão que vocês estão levantando, né, sobre, por exemplo, as limitações, né, onde que o Marx estava errado, onde que estava certo, é uma discussão um pouquinho mais elaborada, tem um segundo livro que eu sugiro, que chama As Etapas do Pensamento Sociológico, que é de um sociólogo francês, também muito famoso, que chama Raymond Boudon. Aí eu vou postar o PDF desse e complementar também para vocês. Essas são aulas dele. Então, é ainda uma linguagem bastante, assim, né, fácil, falada, né, mas são textos longos, tá? Sobre Marx, acho que são 3 capítulos, sobre Weber, talvez até mais. Então, ele discute vários pontos e ele diz aonde que eles acham que, inclusive, está errado o Marx Engels, aonde que está furada. Ele não é marxista, então ele tem muitas críticas e tal. Eu mesmo faz com Weber. Então, esse pode ser legal para quem quiser um pouquinho de aprofundamento. Esse terceiro livro, que é o do Giddens, que chama Capitalismo e Moderna Teoria Social, que também está em português, também vamos passar o PDF. É um pouquinho mais aprofundado, porque ele destrincha mais os conceitos, um por um. Ele vai explicar muito melhor para vocês o que é ideologia, o que é alienação e tal. Então, esse aqui é bem legal para quem está afim de dominar mais, né? Quem gostou muito do Weber, ou quem gostou muito do Marx, fala, não, vou ler isso aqui também, porque vai me dar uma parada um pouquinho mais avançada, tá? Então, são complementares, não é obrigatório ler, mas ajuda vocês a conectar tudo melhor, tá? Certinho, beleza? Ok. Ok. Então, eu acho que já estamos, né, furando o prazo de hoje. Quero matar o almoço de vocês. Tinha um monte de outras coisas, né? Mas ao ter perdido uma aula e ao falar hoje dos grupos, perdemos um pouco de tempo. Então, eu vou deixar uma aula gravada bem quadradinha, completando essa questão, ou seja, respondendo aos outros comentários de vocês, que tem alguns mega legais sobre alienação e ideologia. Em particular, vários de vocês perguntaram uma coisa bacana, que é, mas, enfim, essa ideologia é um negócio que engana a gente, e que, então, as classes dominantes fazem para enganar a gente, para dominar a gente, ou é um negócio que todo mundo, sem se dar conta, vive nela, tá? Essa é uma pergunta sensacional, eu vou deixar ela para vocês mesmos pensarem, buscando, né, no que vocês leram até agora, o que o Marx está dizendo de verdade, porque esse é um ponto bem importante, tá? Se vocês forem ver, tem muita gente que está na ideologia de boa fé, tá? Todos vocês devem ter um tio, uma prima, uma avó, que fala coisas que vocês discordam totalmente, que acham totalmente furadas ideologicamente, né? Que são contra, mas que você vê que ele é em boa fé, não está querendo mentir para dominar o mundo. Então, as ideologias, as pessoas vivem dentro, tá? Vivem dentro. Não é um truque do mal que uma pessoa usa para te enganar, para te dominar. Então, vamos aprofundar isso melhor depois, tá? Nossa aula gravada agora retomar isso. Mas é importante lembrar isso. Então, é claro, a ideologia tende a reproduzir as coisas como estão. Por exemplo, o racismo, tá? Mas ela faz isso de um jeito muito sutil. Não é alguém que está lá escondido em um lugar de rico, escrevendo coisas para todo mundo virar racista. Não funciona assim, não, tá? É bem mais interessante, a gente vai aprofundar um pouquinho depois, tá? Tem mão levantada? Não, o que são essas bolinhas que aparecem? Pode falar. Yuri, eu queria saber se tem algum texto para a próxima aula, fora o do... Sim, as teses sobre Feuerbach. Vanessa, você está ainda na escuta? Você pode conferir, que eu não me lembro se está na pasta de textos? Eu estou na escuta, sim. Pode deixar. Eu tenho quase certeza que está lá, mas eu confiro aqui. Vou ver isso agora. De qualquer maneira, as teses sobre Feuerbach é um texto muito pequeno. Vou botar agora no Moodle como tarefa, então vocês acham lá em qualquer lugar. Tentem achar uma tradução decente delas, né? Se não pegarem a da pasta, mas é fácil. E é muito curto. Então, eu vou dar sim essa leitura para a semana que vem.
A gente já vai começar a discutir o manifesto na aula gravada. Então, na outra semana, a gente vai finalizar o manifesto. Então, quem achar a tese sobre feedback muito curta, já pode começar lendo o manifesto, porque ele vai ler inteiro. Tá? O manifesto é para ler tudo, é curtinho. Mas as teses sobre feedback, eu queria que vocês lessem desmontando, não resumindo. É muito curto, são poucas frases, é tipo 2 pagininhas, são pouquíssimas frases, mas eu quero que você faça o exercício. Desmontem elas. A cada frase vocês tentam falar o que ele está dizendo. O que ele está querendo dizer com essa frase a partir do que eu já sei sobre eles. Tá? Então, eu tenho uma pergunta nesse sentido. Tipo, de entender mesmo, tentando desmontar. Por exemplo, no livro Ideologia Alemã, ele tem uma parte lá que fala manipulação e propagandismo como tradução a níveis culturais inferiores. E Fala aí... de novo, desculpa, estava lendo aqui uma outra mensagem, eu não escutei a frase. Fala de novo. Como é que é a frase? A ideologia utilizando tipo da manipulação, do propagandismo, das propagandas como tradução a níveis culturais inferiores, como se as propagandas fossem a tradução da ideologia a níveis culturais inferiores. Isso. Então, por exemplo, no contexto atual, isso é uma pergunta mesmo. No contexto atual, olhando para o que está surgindo novo com as propagandas, pessoas pretas, gordas aparecendo em propagandas, isso que sempre está levantando esse debate, isso tudo seria uma alteração profunda na ideologia contemporânea, por exemplo, por estar... O que é tido como classe social, que sempre foi discriminada e também outros fatores estarem sendo incluídos através de propaganda, muitas vezes levantam o debate para um viés do tipo, as pessoas falam, mas isso é só porque o capitalismo vai querer vender mesmo e beleza, mas aí eu fui pensar mais a fundo, não é só isso também. O simples fato disso estar entrando em propaganda é um reflexo de uma conjuntura ideológica que está mudando. Mega legal o que você está falando, exatamente, concordo com você, mas lá é uma briga muito grande, tá? Teórica e de estudos empíricos. Eu acho que é dialética a relação, tá? Eu acho que se a gente for se acompanhar com Engels e Marx, né, a gente vai ver que é dialética, ou seja, uma coisa é a ideologia, que é o mundo em que vivemos mergulhado e faz enxergar algumas coisas bem e outras mal, e todos nós estamos nela, não os do mal ou do bem, não são os do mal que fazem a ideologia contra os outros, né? Todo mundo vive na ideologia. Todo mundo vive mergulhado e cresce numa ideologia que te educa para o racismo, por exemplo, para o sexismo. Beleza. Outra coisa é a propaganda ideológica, tá? A propaganda ideológica é feita de propósito, claro. Quando você faz propaganda, você quer convencer as pessoas de uma coisa, ou a comprar um produto, ou a votar num cara, ou a odiar o fulano, tá? Então, quem faz a propaganda, sim, reproduz a ideologia para inculcá-la nas pessoas. Mas quem vive na ideologia, todos vocês acho que conhecem, eu conheço várias pessoas negras que reproduzem racismo. Vários, não dois, vários. Conheço várias mulheres que reproduzem sexismo. Então, por que acontece isso? Porque a gente cresce naquilo, tá? Então, eu nem falar, né? Eu sou branco e homem, então eu reproduzo tudo que dá para... E burguês, né? Eu reproduzo tudo que dá para reproduzir. Mas não para fazer propaganda. Não é que eu quero que os outros virem racistas, entendeu? A gente vive reproduzindo. Então, beleza. Então, sim, você está certa. Se a estrutura social muda, vai mudando as ideias. Então, por exemplo, mas não porque há o capitalismo que é aquilo. O capitalismo não é uma pessoa do mal que está lá por trás mexendo na cabeça da gente. Sim, por exemplo... Eu concordo com você. Não é que o capitalismo quer que a gente passe a gostar de pessoas diferentes. É que a maneira de trabalhar hoje precisa do quê? De um protagonismo, de um individualismo sensacional que antes não ia. Quando você produzia as coisas com a fábrica e com o campo, você precisava de milhões de operários e milhões de camponeses, todos iguais. Então, a propaganda dizia para as pessoas que tinham que ficar no lugar delas,
Então, a propaganda dizia que o pobre tinha que ficar pobre, as pessoas acreditavam naquilo. E que todo mundo tinha que ser uma massa igual. Agora, nós precisamos de empreendedores de si mesmo, que o cara não se sinta explorado. O cara fala, não, eu vou montar um Uber porque assim quebro o meu galho, um dia monto minha empresa. O sistema funciona assim. Então, começa a surgir uma ideologia liberal mais individualista, que diz para o indivíduo, você é especial, é único. Você pode ser negro, você pode ser mulher. Aliás, nós queremos que você seja. Então, se vocês forem ver, entre os grandes grupos de mídia, a Globo, por exemplo, faz muito isso. A Globo adora fazer novelas cada vez mais coloridas, né? Cada vez mais onde pode ter algum protagonista negro que não seja empregada doméstica. Antes não tinha. Quando eu cheguei no Brasil, 20 anos atrás, eu ficava chocado, porque quando eu entrava num boteco, a novela, falei, mas aonde que eles gravam isso? Era só branco, gente. Era só branco, e quando aparecia um negro nas novelas antigas, era uma mulher doméstica e um uniforme de escrava. E eu não conseguia entender. Chegando da Europa no século XX, na verdade no XXI, eu cheguei já aqui, eu não entendia aquilo. Como era possível que vocês assistiam aquelas coisas? Entendeu? Mudou. A Globo agora adora fazer propaganda e adora defender direitos LGBT e tal. Então a Globo é sim uma máquina de propaganda. E o que eles estão propagandeando? Uma visão neoliberal de sociedade. Né? Uma sociedade melhor, porque nela cada um é responsável pelo seu destino. Se você se der mal, a culpa é sua. Você não investiu no seu capital humano, não lutou, desistiu. O brasileiro não desiste nunca. Se você ralar, você chega lá. Essa é a propaganda ideológica de alguns grupos. Outros grupos não. Outros grupos dizem, o mundo vai ficar melhor se cada um acertar o lugar em que ele está. Se quem está embaixo, acerta, fica embaixo, entendeu? Então tem uma luta ideológica agora entre grupos. Tá? Os grupos, digamos, conservadores e os grupos neoliberais estão um contra o outro. Mas os dois, digamos, vêm das condições de possibilidade de como funciona o trabalho contemporâneo. No Brasil, sim, tem um pedaço da maneira de produzir que ainda precisa de escravos, basicamente. Tá? Então, existem grupos políticos, né, que nesse momento estão todos aliados ao Bolsonaro, que é o latifúndio, por exemplo, né, e o, digamos, o neofascismo de algumas igrejas, que pega essa parte da maneira de viver, querem que essa parte se mantenha, tá? De cada um estar no seu lugar. E esse aqui, né, esse tipo de ideologia está ligado a uma maneira de produzir menos evoluídas, menos tecnológica. Os grupos mais tecnológicos, os banqueiros, os especuladores da bolsa, os setores mais do grande comércio, né, que antigamente apoiaram Lula, agora apoiaram Bolsonaro, mas tentando apoiar a vertente neoliberal, que é o Paulo Guedes. Tá? Então, eles estão em lutas. Por isso que o governo não está conseguindo ter ministros, porque eles estão brigando entre si, porque são duas visões opostas. Entendeu? Então, eu acho que a sua pergunta tem uma relação dialética. O que a gente vê na propaganda ideológica não é inventado para mandar a gente obedecer. Ela vem das maneiras em que a gente vive. É um produto natural, sim, da maneira que a gente vive. Mas as duas coisas mudam uma com a outra. Desculpa, pode falar. Mas pensando mais nisso, porque dialeticamente fica bem mais difícil de entender, né? A verdade é essa, né? Mas aí, tipo, tentando, da onde que viria essa mudança? Por exemplo, você falou do tempo que você chegou ao tempo de agora, a propaganda que está sendo vendida ali. A leitura que o Marx Engels faria é do material mesmo. O que mudou? Como que era o Brasil 20 anos atrás? O que vocês acham? Economia, a raiz material. O Brasil era basicamente exportação de coisas baratas e importação de coisa cara. Essa é a história do Brasil, na verdade. Se você é um país muito pobre e que foi colonizado e explorado, qualquer chance que você tem de ter um sistema de produção mais avançado costuma ser boicotada ou até mesmo destruída com a guerra pelos países que precisam te explorar. Então, por exemplo, toda vez que o Brasil se aliou com a ciência argentina, né, eram os dois países mais fortes em ciência, para fazer, por exemplo, submarino nuclear, energia nuclear, os americanos interviram brutalmente para cortar qualquer
barato científico desses países. Então, na história do Brasil, o Brasil não podia ter tecnologia. Por exemplo, quando os militares assinaram o CIVAM, não sei se vocês ouviram falar, é o sistema que ainda hoje monitora a Amazônia de satélites. Tá? Os americanos obrigaram o Brasil a assinar um contrato, os militares assinaram, em que estava escrito lá que a gente nunca podia aprender a produzir microchip, peças para fazer a manutenção desses satélites. A gente só podia comprar deles, dos americanos ou dos europeus. E a gente topou. Então, esse que é o tal do terceiro mundo, entendeu? É a dominação dos ricos pela periferia. Quando você tem esse tipo de país, você não desenvolve produtividade. Tá? Você importa eletrônica, você importa tecnologia, você não desenvolve ciência. Nesse tipo de país, você tende a manter trabalhos de tipo escravo. Então, esse tipo de país é sempre brutalmente racista, brutalmente conservador, moralista, né? Associa a moral ao status quo, à ordem, é muito violento. Esses países são muito violentos. Tem como você... Peraí, eu não entendi direito por que disso. Porque você não precisa ser eficiente, você precisa ter escravos, tipo cortador de cana sazonal, que morre de trabalho, porque o mais importante é você vender cana baratíssima ou soja baratíssima para alguém. E quanto você tiver escravos para fazer isso, você não precisa investir em pesquisa, não precisa melhorar o campo. Se você é um latifundiário e tem um terreno infinito, que não acaba, e se você conseguir obrigar as pessoas a trabalhar morrendo para você, você não precisa investir em tratores, você não precisa chamar um agrônomo para estudar maneiras mais eficientes de plantar, você não desenvolve a ciência, tá? Mas isso entra em crise em certa hora, porque em certa hora, os outros países que investiram em ciência e industrializaram a agricultura conseguem vender mais barato que você com os escravos, ou seja, um escravo tem um momento histórico em que vira mais caro que as máquinas, tá? Que as máquinas produzem de um jeito tão baratíssimo, tão eficiente, né, os tratores, as colheitadeiras, o transgênico, que nem você matando de trabalhar seus empregados, você consegue competir. Então, veio uma hora em que nossa soja, nossa laranja, né, as coisas que a gente mais exporta, nosso café, não era competitivo, tá? Então, veio um processo de modernização, que começou na ditadura militar e teve uma aceleração muito forte financeira a partir da década de 90, tá? E aí muda a maneira de produzir. Aí o Brasil começou a se encher de shopping center, a se encher de maneiras de pagar com cartão eletrônico, né? Quando eu cheguei no Brasil, estava mais avançado a maneira de usar a caixa eletrônica aqui do que na Europa. Aqui você já podia pagar boleto pela internet quando eu cheguei, você já podia fazer declaração de imposto de renda na internet. Você podia fazer voto eletrônico, que na Europa ainda hoje ninguém faz, é no papel, só pode ser no papel. Mas qual que é a relação disso? Eu não entendi. Aí que acontece? Se você muda a maneira de trabalhar totalmente, você não pode mais usar só cortador de cana como trabalhador escravo. Você precisa de produzir mais eficiente, senão você morre economicamente. E qual é a maneira mais eficiente de produzir? Isso seria o neoliberalismo. Mas isso vamos voltar, tá? No manifesto. Entendi, mais ou menos. Mas seria como criar uma... Por exemplo, é porque, analisando na realidade mesmo, o sistema não está mais sendo funcional, né? O sistema de ter escravos assim... O latifúndio com trabalho quase escravo é muito pouco eficiente comparado... Ele está funcional. Uhum. Então, como a economia tem que continuar, eles criam uma nova forma econômica, que é tipo isso que você está falando de shopping, essas coisas? Isso, que é o neoliberalismo. A gente vai voltar nisso. Mas não é que alguém assim, senta, tendo mar, fala... Não, aos poucos se extinguem certos tipos de trabalho, não funciona mais, e as empresas precisam de outro tipo de trabalhador, entendeu? Esse outro tipo de trabalhador que as empresas estão precisando faz surgir outro tipo de publicidade, porque ele vai comprar outras coisas, entendeu? Então, as novelas, a publicidade, a propaganda de banco começam a mudar, porque os bancos começam a ter clientes da classe C e D, que antes não tinha. Tem até clientes da classe E, então eles precisam de propaganda com negros, tá? As figuras que produzem a propaganda ideológica passam a ser cada vez mais diversificadas, por exemplo, grupos LGBT, então as novelas começam a fazer aparecer beijo gay e lésbico, tá? Com escândalo desses grupos atrelados ao velho sistema de produção.
o novo sistema de produção precisa de incluir entre seus consumidores mais gente. Então, precisa de outro tipo de propaganda. E precisa de incluir entre seus trabalhadores perfil com formações diferentes do que antes. Ou seja, pessoas com maior escolaridade. Tá? Precisa de um trabalhador de maior escolaridade para operar um robô do que para apertar o parafuso. Agora, o robô que aperta o parafuso. Então, o operário da Fiat agora precisa saber manusear um robô. Então, as novelas começam a mostrar negros que não são só empregadas domésticas, mas que são outras coisas, entendeu? Então, não é porque alguém do mal faz isso de propósito, né? É que, espontaneamente, digamos, de baixo para cima, a sociedade se transforma, tá? E a ideologia vai se transformando. Então, o racismo é ainda fortíssimo, mas ele pegou outras formas, tá? Pegou outras formas. Hoje, quando um cara na rua grita para o taxista negro, você é um preto sujo, sai nos jornais e o cara é preso. Tá? Então, o cara existe ainda, mas ele está tendo que se esconder cada vez mais. Porque a maneira dele codificar o racismo é uma maneira que até os racistas, né, até nós, né, nós outros, que somos também racistas, né, achamos muito absurdas, entendeu? Então, nem os próprios racistas aceitam mais aquela velha formulação do racismo. Por quê? Porque começa a ter mudanças estruturais, não porque mudaram as ideias, mudou a estrutura. As pessoas começam a ter médicos que te curam, que te fazem uma cirurgia de coração e que são mulheres, que são negros, que são lésbicas, eventualmente. Então, é a estrutura que mudou, então as ideias, aos poucos, vão se adaptando. Não necessariamente para o melhor. Essas ideias neoliberais, mais coloridas, né, essas propagandas mais bonitas, onde aparece a pessoa de piercing indo no banco, não necessariamente é um negócio bacana, viu? Porque, sim, é feito para vender, né? Então, ele não muda a sociedade. Não é porque, finalmente, no último Star Wars apareceu um beijo entre duas mulheres num fotograma no finalzinho, que bacana, eles estão dando uma mensagem para mudar o mundo. Não, eles estão vendendo o filme deles. Então, tem que estudar desse jeito. Mas Mas nisso aí também, aí beleza, eu entendi isso que você está falando. Aí muitas vezes chega na... Tipo assim, eu tenho um amigo meu, dando exemplo mesmo, que ele é marxista, assim, disso mesmo, e sempre que chega nesse ponto ele fala que é um pacote neoliberal vender essa ideia. Não, tipo, isso, mas não é desse jeito. Eu discordo disso aqui. É dialético, ou seja, a sociedade mudou mesmo, mudou de verdade. Mudou mesmo, é diferente. Quando eu cheguei aqui 20 anos atrás, era um negócio... Vocês não conseguem imaginar os mais novos entre vocês não têm noção do que dava para ver nas ruas 20 anos atrás no Brasil, sabe? Você estava sentado num bar, na outra lado da calçada um menino estava lá falando se você tinha esmola, chegavam uns 5 brutamontes energúmenos armados com os postes, com uns cacetetes de 2 metros de pau, massacravam o menino de bater até ele ficar sangrando na calçada desmaiado, depois penduravam no pau da arara e levavam para o Camburão, tá? Na Savassi. Eu vi isso, gente. Entendeu? Era outro Brasil, entendeu? Que continua, tem nicho desses Brasil. Esses caras continuam fazendo isso nas favelas, mas se fazem isso na frente de um celular, não se dão bem, entendeu? Está começando a mudar a aceitação desses comportamentos de violência monstruosa, né, típicas dos países colonizados, mas por que está mudando a aceitação? É menos aceito, tá? Porque mudou a estrutura social, diriam Marx e Engels. Então, esse tal de pacote neoliberal não é feito para manipular a mente da gente. Ele também reflete que a maneira em que a gente vive mudou, entendeu? Mas isso aqui a gente vai retomar no manifesto, eu vou voltar nisso. E tentar falar por que, na minha opinião, a leitura marxista é rígida demais do próprio Marx, tá? Porque os marxistas costumam muito falar, isso é tudo por causa da lógica do capital. O capital que é isso. Sim, isso que eu fiquei pensando. Não é o capital que é isso. Ele sempre chega nesse ponto dizendo que é uma lógica neoliberal para vender isso, mas ao mesmo tempo, lendo lá, eu fiquei pensando também que é um rompimento com uma cultura ideal e elitista que sempre se manteve também, né? O fato de
Por ela exemplo, sempre se vai manter se não mudar estruturalmente, entendeu? A ideologia se adapta às novidades, aos poucos. Então, ainda hoje o Brasil é racista, por exemplo, só que o sistema fez entrar pessoas negras em vários cargos cada vez mais importantes. Então, a ideologia tem que se adaptar, o racismo tem que achar novas formas, né? Então, vem de baixo, não vem de cima a ideologia, entendeu? Eu discordo dessa coisa, é tudo por causa da lógica do capital. Mudou mesmo a estrutura. Se fosse tudo lógica do capital, então aí você nega as lutas, né, dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres. Essas coisas mudaram também porque as pessoas lutaram. Não é tudo, sabe, de cima para baixo. As pessoas de baixo lutaram e mudaram. Então, as duas coisas. Então, mas o que o Marx diz lembre que se você não mudar estruturalmente, de nada adianta mudar um pouquinho as ideizinhas. Então, o que muda estruturalmente? As cotas. As cotas. Finalmente, nas universidades, tem negros. Finalmente, nas universidades, tem professoras negras. Tem alguns reitores negros. Isso é uma mudança estrutural, não é ideal. E isso faz mudar as ideias. Não é que a gente tem negros nas universidades porque o Brasil ficou menos racista, porque as pessoas mudaram de ideias, evoluíram. Não. As pessoas estão tendo que evoluir porque na força bruta, garganta abaixo, tá? Nós decidimos ter mulheres e pessoas negras fazendo funcionar a sociedade. Por isso que as cotas são importantes na minha leitura, né? Porque responde a essa ideia de que se você não mudar primeiro materialmente as coisas, não adianta você lutar pelos ideais. Por isso que o marxismo não é idealista, é estruturalista, porque você tem que mudar o dia a dia concreto, entendeu? A pessoa vai no seu médico e encontra uma mulher lésbica. Aquela mulher lésbica vai botar a mão em você e vai te curar. Isso vai mudar suas ideias sobre mulheres lésbicas, entendeu? Mas primeiro a mudança tem que ser material. Tem que ter outra pessoa lá, entendeu? Então, você tem que obrigar os partidos, por lei, a ter 50% de mulheres nos candidatos. Tá? Mas não porque a lei vai fazer mudar as ideias das pessoas, é porque as mulheres, o corpo das mulheres mandando em você, fazendo leis, vai fazer mudar a ideologia. Então, a mudança tem que ser estrutural, entendeu? Esse que é isso que é a dialética. Tá? Então, o pacote neoliberal é fruto também das lutas dos trabalhadores, dos negros e tal, e, lógico, é um resultado muito fraquinho, né? Por quê? Porque as mudanças ainda não foram estruturais. Porque ainda no Brasil tem milionários que conseguem ser milionários explorando o trabalho escravo. Então, essa é a estrutura do Brasil. Tem latifúndio no Brasil. Na Europa não tem latifúndio. Então, a ideologia europeia é a diferença da ideologia brasileira. Sabe? Na Europa, você não encontra uma pessoa que você vai na casa dele e tem pessoas em uniforme branca, de escravo, limpando a casa. Não existe isso. Os ricos não têm isso. A ideia é diferente. Por quê? Porque eles não vivem disso. Não vivem de escravos. No Rio de Janeiro, em São Paulo, nos interiorzões do Mato Grosso e do Amazonas, tem gente que vive ainda hoje de escravos. Então, não adianta você fazer uma lei contra o racismo. Sabe? Sim. Mas, enfim, tá indo longe e furamos o prazo. Prometo que retomo isso. Me lembre de retomar isso, tá? No manifesto, porque lá ele vai dar exemplos concretos de como a mudança estrutural muda as ideias. Tá? E aí eu acho que a gente vai voltar a falar também de lógica do capital, que eu acho que é uma furada de certo marxismo. Beleza, minha gente? Beleza, professor. Então, Obrigado. vou postar no Moodle, tá? Para ler tese sobre Feuerbach e quem quiser se adiantar um pouquinho, que vale a pena, começar o manifesto, primeira parte. Pessoal, tese sobre Feuerbach está lá na nossa pasta compartilhada. O livro, né, da Martins Fontes traz. Então, já está disponível. É só ler as teses mesmo, que é uma página, tá? Não é ler o livro todo, introdução e tal. Isso é complementar quem quiser. É só as teses mesmo, são 15 frasinhas, assim. Tchau, gente. Boa semana pra vocês. Até logo. Tchau, tchau.